Fala galera, professor João. Pessoal, eu não sei se vocês estão vendo primeiro essa aula aqui ou a aula de filosofia, tá? Mas segundo ano, sejam bem-vindos. Quem está vendo primeiro essa aula aqui, eu gravei primeiro a outra, né? Mas quem está chegando agora, sejam bem-vindos aqui, segundo ano, mais uma aula de ensino religioso. A gente está retomando as atividades agora. Então, a gente vai fazer só uma pequena revisão do que foi discutido até aqui, para a gente seguir em frente na próxima aula, tá certo? Aí, pessoal, eu trouxe um slide que eu vou deixar disponível para vocês no portal, tá? Mais tarde vocês entrem no portal, que provavelmente quando vocês estiverem vendo essa aula, eu já vou ter deixado no portal antes, se Deus quiser ou não, né? Ninguém sabe, mas espero que já esteja no portal. Fazer o possível, se Deus quiser aqui, acabar aqui, eu já mando lá para vocês esse slide, tá? Mas também não é nenhuma novidade, a gente já discutiu isso aqui em sala, já passei os resumos para vocês sobre esse assunto, sobre essa discussão. Então aqui é só uma retomada mesmo, porque faz 2 meses que a gente não tem aula quase e tal, aquele negócio, retomando aos poucos, para vocês lembrando, vixe, doido, é mesmo, ó, a gente tinha visto isso mesmo. Então, vamos de pouquinho, tá? Sejam bem-vindos de volta. Espera aí, que o negócio aqui tá meio doido. Espera aí, que ficar ao contrário aqui, Pessoal, vamos lá então, tá? Vou botar o slidezinho aqui pra gente conversar um pouquinho, dialogar. Espera aí. Vixe, espera aí, prestou não. Pronto, agora deu bom, né? Vocês estão me vendo aqui, eu vou diminuir minha imagem para a gente poder ficar de olho só no slide. Aí, pronto, vou até aumentar um pouquinho, já que tem esse negócio aqui. Pronto, todo mundo me vendo direitinho, né? Certinho. Pronto, vamos lá, galera. Mais uma vez, eu sei, já estou cansado desse tema. Mas é só para a gente relembrar o que já foi discutido, tá? Então, textos sagrados, a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Primeiramente, é importante a gente iniciar delimitando o que são esses textos sagrados, tá? Para o ensino religioso isso aqui é muito bom e para a religião o texto sagrado é uma coisa fundamental, porque, como é que eu posso dizer? Ele vai fazer parte da manutenção do conhecimento religioso, tá? É uma tentativa de manter aquele conhecimento, as histórias, os mitos, as lendas, de maneira coesa, passando de geração para geração, tá? Para a manutenção da tradição e do conhecimento religioso, tá? Não só do conhecimento, mas da própria tradição religiosa que procura se manter ao longo do tempo. A gente já falou sobre isso, né? Mas as religiões, a gente tem religiões muito antigas. Se você pegar, por exemplo, o hinduísmo, uma religião que acreditam ter mais de 3.500 anos, o judaísmo também, por aí, o cristianismo 2.000 anos, o islamismo 1.400 e tantos anos, 1.400, quase 1.400 anos, né? O espiritismo mais recente, mas já tem mais de 150 anos, o Umbanda, Candomblé, todas as religiões que têm são uma tentativa também de perdurar no tempo, né? E para isso eles criam os textos sagrados. Os textos sagrados, eles vão surgir, vão ser essas narrativas religiosas que vão explicar a realidade para, como é que eu posso dizer, de uma forma coesa, tá? E que o objetivo deles é esse, tá? Transmitir esse conhecimento para as gerações. Vejam só, é um conhecimento, a gente está falando de conhecimentos aqui milenares. Então é necessário de uma estrutura que mantenha esse conhecimento de uma forma unificada, certo? E aí a gente vai se utilizar desses textos sagrados, não só na forma ou quando eles são construídos, não, mas vamos só preservar aqui e tal, mas a gente tem que entender eles também como uma fonte histórica que vai sobreviver ao longo do tempo. E que também a interpretação das religiões em cima desse texto sagrado, ela vai mudar, tá? A gente tem que lembrar que
um livro está inserido num contexto. Eu não quero dizer com isso que... Não estou querendo, como é que posso dizer... como é que diz, macho? Diminuir ou botar em xeque a validade desses textos, os significados deles. Não, só quero colocar eles também como uma construção temporal. Tanto por quem o fez, quanto por quem o interpreta hoje. Tá? Então, não é uma coisa única e perfeita, totalmente igual ao longo do tempo, não. Tanto que a gente tem leituras diferentes do mesmo livro. Se a gente pegar, por exemplo, a Bíblia dá origem a... Só de igrejas evangélicas, pense aí quantas vocês conhecem, né? Cada um com uma interpretação, uma visão e tal. A Igreja Católica, e também centenas de anos, não faz a mesma interpretação durante todo esse tempo, né? Dos textos sagrados. Mas aí, vamos lá, vamos para o começo aqui, porque senão eu falo demais, né? Se deixar eu falo demais. O que é que são esses textos sagrados? Tá? Tradições religiosas revelam em suas histórias a preocupação em transmitir os seus ensinamentos e orientar seus fiéis. Fala-me Deus, eu botei a mesma cor 2 vezes, foi. Olha aí, macho. Vou ajeitar ali depois, tá? Mas presta atenção. As tradições, então, precisam manter esse conhecimento. O que é que elas vão fazer? Vão utilizar narrativas, tá? Histórias que vão ser escritas ou não, com essa intenção de transmitir esse conhecimento para frente. Vixe, professor, escritas ou não? A gente tem muitas religiões que transmitem o seu conhecimento de forma oral. A oralidade, ela é um instrumento que o ser humano utiliza há muito tempo. Por exemplo, tem gente que antigamente se chamava, quando o homem não tinha escrita, se chamava pré-história. Olha só, não, só é história quando tiver escrito, porque aqui a gente tem um documento escrito que a gente vai poder analisar. Não, só com um documento escrito é que o homem vai conseguir passar o seu conhecimento adiante. Mas a gente sabe que isso não é verdade, né? Desde a década de 20, pelo menos, a gente tem historiadores que, vamos dizer, colocam essa ideia, eles refutam essa ideia, tá? Eles vão trabalhar com vários outros tipos de fonte histórica da qual nós podemos nos utilizar para conhecer um povo. E a gente vai entender que um povo, para ser conhecido, para ser entendido, interpretado e para manter o seu conhecimento, não necessariamente ele precisa ter nada escrito. Tá? Então, não é só a escrita que a gente tem para transmitir o conhecimento religioso. A escrita é um dos métodos, mas não é o único. A oralidade, ela é importantíssima também. Por isso que quando diz assim, não sei o quê, os povos da pré-história, hoje em dia a história não é mais moderna esse pensamento, na verdade não é mais moderna há muito tempo, né? A gente ainda continua utilizando essa divisão temporal em história, em pré-história e história, mas é uma divisão que já é ultrapassada. Vários povos transmitiram seu conhecimento por muito tempo através da oralidade. Até, inclusive, a gente vê alguns textos sagrados que primeiramente foram transmitidos de forma oral, e só depois de algum tempo é que eles vão ser transmitidos de forma escrita, eles vão se tornar textos escritos, tá? O próprio Alcorão, alguns traduzem o nome Alcorão como a recitação, e o Maomé, ele recitava os versos que ele tinha recebido do anjo Gabriel e tal, então ele recitava, Maomé não sabia escrever, ele recitava, as pessoas escutavam e tal, ele geralmente... Acredita-se que ele tenha uma estrutura meio que de rima e tal, de poesia, na verdade, uma estrutura de poesia. E aí os seus discípulos escutavam essas recitações do Maomé e depois eles iam escrevendo e tal, anotando. Mas primeiro ele transmitia de forma oral, tá? Não era de forma escrita. Então vamos lá. Ao articular os textos sagrados, por exemplo, aos ritos, às festas religiosas e às situações de nascimento e morte, as diferentes tradições, manifestações religiosas, visam criar mecanismos de unidade, de identidade do seu grupo, de seguidores, de modo a assegurar que os ensinamentos sejam consolidados e transmitidos às novas gerações e aos novos adeptos. Presta atenção. Esses textos sagrados têm a ver com a identidade e a cultura do povo, tá?
Como a gente vai ver, por exemplo, os judeus, eles têm a Torá e tem também o Talmud. O Talmud seria um livro sobre as tradições do povo, como os profetas judeus, eles interpretavam e tal, e o que eles diziam que era mais os sábios judeus, transmitiam um conhecimento que, para além do que estava na Torá, a gente vê que os muçulmanos não tem só o Alcorão também, alguns deles vão usar as sunas, que seriam livros com ensinamentos sobre a vida do profeta Maomé, tá? Então, tem uma ideia de tradição do povo mesmo, tá? De manter a tradição do povo e de transmitir essa tradição nas gerações, certo? Essa tradição visa manter a identidade, como aquele povo se vê, porque alguns acreditam que se a gente for perdendo muito esse conhecimento, a tradição vai se perdendo também, vai se transformando e a gente talvez não se reconheça mais enquanto o povo que a gente era, certo? Então, tem muito disso, cadê aqui, ó? Um mecanismo de unidade e identidade do grupo. Além disso, outra coisa importante de destacar, que está aqui, é a ligação dos textos sagrados com os mitos, com os ritos, com as festas, certo? Porque eles vão ser a primeira base para montar a nossa estrutura religiosa, o nosso conhecimento religioso. Então, é a partir deles que a gente constrói todas as nossas questões ritualísticas e simbólicas. Por exemplo, nossa missa, para quem é católico, né? O padre vai lá, levanta o corpo de Cristo, o padre vai lá, levanta o sangue de Cristo. Ele está repetindo, reproduzindo uma história que a gente não tirou de qualquer canto, não foi uma coisa assim que a gente inventou. Não, está lá contida nos nossos textos sagrados, tá? Ele está meio que, vale-me Deus, cadeira quase quebrando aqui. Ele está meio que reproduzindo, né? Ele está reproduzindo um acontecimento bíblico que está contado lá, tá? Então ele vai lá e ele repete as palavras, como diz na Bíblia, ele repete os gestos, mais ou menos, tá? Então a gente está mantendo esse conhecimento que foi lá, inclusive nos nossos ritos, nos nossos mitos, nas nossas festas, certo? A gente vê na missa, a gente lê os salmos, a gente lê as passagens bíblicas, depois o padre vai explicar no momento da homilia e tal. Mesma coisa acontece para quem é evangélico, dependendo da tradição evangélica, né? O pastor, ele vai ler um pedaço lá da Bíblia, depois vai explicar e tal. Vamos lá. Podem ser retomados em momentos coletivos e individuais para responder às problemáticas do cotidiano, bem como bem como para orientar a conduta de seus seguidores, certo? Então, quando a gente está com a dúvida, geralmente o que a gente faz? A gente vai buscar nos textos sagrados quais seriam as explicações, o que estaria mais correto, o que estaria de acordo com aquela história. Os textos sagrados, eles têm essa função, tá? A gente sempre recorre a eles. Quando a gente tem alguma dúvida, não, mas isso aqui, ixi, mas peraí, deixa eu ver aqui na Bíblia aqui. Pegar a Bíblia aqui, vai dar uma olhada. Hoje a gente já tem na internet, né? Às vezes a gente bota até na internet para procurar as passagens. Mas olha só, a gente recorre a esses textos no nosso momento do dia a dia, tá? Às vezes a gente vai procurar uma passagem que nos fortaleça, às vezes a gente vai procurar uma passagem que nos dê conforto, tá? Tudo que está contido lá. E eles também respondem a algumas questões da nossa vida. Quando a gente tem alguma dúvida sobre uma coisa, sobre uma ação, a gente vai ver lá o que é que Jesus disse, o que é que Jesus fez sobre aquilo, certo? Então, é um meio que quem é religioso recorre bastante. Assim, o que caracteriza um texto como sagrado é o reconhecimento pelo grupo que o acolhe de que transmite uma mensagem ou ainda de que favorece uma aproximação, uma religação entre os adeptos e o sagrado. Lembrando que religião é essa tentativa de fazer a gente se ligar com o divino, com uma divindade, certo? E a gente considera sagrado nas religiões tudo aquilo que tem essa função de, como é que eu posso dizer, intermediar a nossa relação com essas divindades, tá? Tudo que nos ajuda a nos comunicar, tudo que nos ajuda a nos aproximar, tudo que nos ajuda a entender as mensagens, os desígnios divinos, a gente considera como sagrado. Então, nas religiões,
o texto sagrado nada mais é do que essas narrativas que contam a história e que visam nos aproximar, contam história, trazem ensinamentos, trazem orações, trazem reflexões que visam nos aproximar dessas divindades, tá? O texto sagrado, então, ele tem esse peso que é muito importante. E vale ressaltar também, pessoal, que existem algumas diferenças de uma religião para outra. Às vezes o que é considerado sagrado para um grupo, não é considerado sagrado para outro grupo. Como a gente já viu, acho que eu falei sobre isso com vocês, né? A Bíblia cristã católica, ela tem 73 livros, se eu não me engano. E a Bíblia evangélica, se eu não me engano, são 66. A gente tem uma diferençazinha aí entre livros. Se a gente pegar católico e ortodoxo, também tem uma diferença entre livros. Se a gente pegar também aqueles textos que eu já falei para vocês em sala, os chamados evangelhos apócrifos, tá? Que são, como é que eu posso dizer, livros datados da mesma época da Bíblia, digamos assim, contemporâneos à Bíblia, ali, os livros do Novo Testamento, mas que eles são retirados porque eles não são considerados sagrados. Vejam bem que a ideia de ser sagrado não é uma ideia, como é que eu posso dizer, dada como certa, tá? É o povo, é o grupo que segue aquilo ali, que vai meio que, não vai exatamente escolher, né? Mas que sente e que entende algo como sagrado. Não é uma coisa aleatória. Não, deixa eu ver, isso aqui é sagrado. Não, isso aqui não. Não. Trata-se da identidade, da identificação do grupo, enquanto encontrar um texto e perceber, entender como fazendo parte desse universo sagrado, tá? Então não é qualquer texto que é considerado sagrado para qualquer grupo, certo? Beleza? Favorece essa reaproximação, essa religação com os adeptos, beleza. Aí pra gente finalizar, ó, eu já falei isso, mas vou repetir. Os textos sagrados, eles podem ser orais ou escritos, tá? Não necessariamente esses textos vão ser escritos, porque nem todas as culturas transmitem o seu conhecimento de forma escrita, tá? A oralidade é um recurso muito utilizado e alguns textos, inclusive, eles surgem como textos orais e depois é que eles vão ser escritos. Os Tripitaka do budismo, alguns são assim, tá? Então eles são textos que eram transmitidos por Buda. Buda não deixou nada escrito. Eles eram transmitidos de forma oral, depois eles vão ser escritos. Jesus Cristo também não deixou nada escrito, foram os seus apóstolos, seus discípulos que vão escrever sobre ele. Maomé não deixou nada escrito, ele deixa as mensagens que depois a galera vai utilizar, tá? Então, lembrando, a oralidade é um traço marcante da humanidade e não deve ser menosprezado enquanto tal, certo? Vamos só dar essa lida aqui para a gente finalizar. Ainda hoje há algumas tradições religiosas que se utilizam da oralidade, como por exemplo as culturas nativas, as indígenas, as australianas, aborígenes, as africanas, entre outras. Nestas, a oralidade é o meio utilizado para repassar os ensinamentos revividos em diferentes rituais. Outras tradições religiosas, com o advento da invenção da escrita, fizeram a opção de escrever os seus textos sagrados como forma de garantir a preservação do seu conteúdo. Entre as tradições com registro escrito dos textos sagrados, tem, por exemplo, a judaica, a cristã, a muçulmana e por aí vai. Galera, por hoje a gente está encerrando, tá? Só essa retomada aqui. A gente já discutiu sobre alguns desses livros sagrados, judaísmo, cristianismo, islamismo. Não lembro se a gente falou sobre o budismo, hinduísmo. A gente falou sobre alguns, né? Então a gente já trabalhou isso aqui em sala, tá? É só para fazer essa pequena lembrança para a gente retomar aos poucos. E aí, pessoal, um prazer estar aqui com vocês. Semana que vem a gente continua, certo? Um abraço. Valeu, pessoal. Até mais. Show.